1 até o versículo 21. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filho por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então lhe disse Lia: afortunada, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, eis a tua palavra, lida ao teu povo nessa manhã. Agora abençoa-nos, Senhor, falando aos nossos corações, nos explicando, Senhor, o desenrolar dessa história que nos está sendo narrada aqui e de como, Senhor Deus, tu tens a usado para nos revelar acerca de ti e da tua salvação. Nos transforma, Senhor, confronta os nossos pecados e nos torna parecidos com teu unigênito Filho, em nome de quem te oramos nessa manhã, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que quando Jacó chega a Padã Arã, Labão, irmão de sua mãe Rebeca, o acolhe como um irmão. Inclusive, a Escritura ressalta a maneira como ele recebe a Jacó, dizendo que ele ouve a história de Jacó e responde a Jacó dizendo: certamente tu és osso e minha carne, tu és meu osso e minha carne. Porém, após um mês de Jacó como hóspede em sua casa, ele decide então tirar vantagem do seu sobrinho. Ele diz: és tu, meu irmão, repudiando assim qualquer tipo de pretensão que Jacó pudesse ter. Você não quer me servir de graça, disse Labão, então me diga qual deve ser o seu salário. Nós vimos que não devemos olhar para essa atitude de Labão como uma oferta generosa e justa para com seu sobrinho Jacó.
ele não possuía nenhuma dessas virtudes. Labão nem era justo e também nem era generoso. A venda de suas filhas, bem como as alterações unilaterais dos acordos que firmou com seu sobrinho, vão demonstrar muito bem o caráter deste homem. Labão era um homem astuto, irmãos. Era um homem cruel, que viu no amor de Jacó por sua filha Raquel uma oportunidade de ouro. Assim, então, ele o enganou. Jacó pediu que lhe desse Raquel como esposa, e para isso ele trabalharia para o seu tio durante 7 anos. Mas Labão, ao invés de dar-lhe Raquel, deu-lhe Lia, sua filha mais velha. Quando Jacó foi questioná-lo, consentiu em dar-lhe também Raquel, se primeiro cumprisse a semana de Lia e trabalhasse para ele por mais 7 anos. Após cumprir, então, a semana de Lia, Jacó casou-se também com Raquel e concentrou todas as suas afeições na mulher que tanto amava, desprezando Lia, como vimos no sermão passado. E, meus irmãos, que atitude terrível é essa, a de desprezar alguém? Que pecado atroz e vil cometemos contra Deus ao agir assim contra o nosso próximo. O desprezo é tanto uma atitude quanto um sentimento que faz com que olhemos para uma outra pessoa com um profundo desdém, uma grave falta de respeito, pois o fazemos visando infligir ao outro uma sensação de inferioridade, de indignidade, quer seja de afeição ou de respeito. É uma emoção que carrega uma forte carga de repulsa e superioridade contra o outro. O desprezo, irmãos, vai além de um simples desgosto ou discordância com alguém. Ele implica num julgamento negativo, total da outra pessoa ou objeto, que o conduz não apenas a desaprovar algo ou alguém, mas reputá-lo como insignificante e indigno. O desprezo pode se manifestar de diversas maneiras ou de várias formas. Dentre elas, pode se manifestar verbalmente. Ora, e como o desprezo se manifesta verbalmente? Através de palavras humilhantes, insultos, ou até mesmo o tom de voz condescendente e carregado de desdém. Mas não apenas isso, o desprezo também se manifesta de modo não verbal, com olhares de repúdio, de nojo, onde o indivíduo revira os olhos, ou com risadas sarcásticas, tudo carregado com uma postura de superioridade. Mas o desprezo também se revela em ações, irmãos, se manifesta também em atitudes, ignorando o outro, excluindo-o de atividades ou tratando o outro como se ele não existisse. É aquela pessoa que você, quando a vista de longe, faz de conta que não vê, passa do lado, mas é incapaz de dar um bom dia ou de cumprimentar. Se vê que vai sentar do lado da sua cadeira, você se levanta e vai para outro lugar. O desprezo destrói o indivíduo de dentro para fora. Destrói o indivíduo de dentro para fora, irmãos, pois corrói a alma do indivíduo, minando sua confiança, destruindo a sua autoestima. O desprezo destrói também relacionamentos, pois, além de tudo o que falamos, ele também aniquila o respeito mútuo, intensifica conflitos graves. A Escritura condena o que despreza o irmão, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos. A Bíblia é clara em condenar aqueles que desprezam uns aos outros. Porque, meus irmãos, não há como separarmos o amor de Deus do amor do nosso próximo. Desprezar alguém é o mesmo que odiar esse alguém. É por isso que João, em sua primeira epístola,
Lá no capítulo 4, versículo 20, vai dizer: se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é um mentiroso. Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, e se a soberba é a base do desprezo, a humildade é o seu antídoto, pois nos leva a considerar os outros com maior respeito e valor. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É mais incisivo quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, e versículos 3 e 4, dizendo: nada façais por partidarismos ou por vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um à vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Desprezo, irmãos, é pecado. Certamente Lia errou ao participar da trama maligna de seu pai. E tinha, na falta de afeição de Jacó por ela, a paga ou o fruto do seu ato pecaminoso. Todavia, a falta de afeição culminou no desprezo, e não apenas de Jacó, mas também por parte de sua irmã Raquel. Escarnecia dela. No entanto, ao olhar para tudo aquilo, Deus teve misericórdia de Lia e amenizou o seu sofrimento, fazendo-a uma mulher fértil. Porém, tornou estéril Raquel como juízo pelo que fizera a irmã. E sendo assim, irmãos, vendo Raquel que Lia era fértil e dava muitos filhos a Jacó, teve o coração tomado pela inveja, diz a Escritura, contra a sua irmã, e então disse a Jacó, exigindo dele: dá-me filhos, senão morro. Notem como Raquel estava desregradamente preocupada com o fato de não ter filhos. Para essa mulher era inadmissível que a sua irmã mais velha, a que casou através de uma farsa, casou com o seu marido, o homem que a amava, tivesse vários filhos e ela até agora não tivesse concebido a nenhum. Era inadmissível que aquela cujo olhar não desprezava o desejo dos homens, não despertava o fogo, pudesse galgar algo melhor do que ela, pudesse dar e ter algo superior ao que ela tinha. E ela então ameaça Jacó. Se ele não desse o que ela desejava ter, ela morreria. É como se ela fosse atentar contra a própria vida. E vejam, irmãos, que se o desprezo era um terrível pecado, pior ainda é o pecado da inveja. Mas, infelizmente, a maioria de nós tem uma visão reducionista desse pecado. Assim como tínhamos uma visão reducionista do que era o pecado da preguiça. Ora, e por que reducionista ou minimalista? Porque nós achamos que a inveja se resume ao desejo intenso de possuir ou desfrutar de algo que pertence a outro. De um modo geral, quando vemos um de nossos filhos deixar de brincar com seus brinquedos para querer brincar com os brinquedos exclusivamente de outra criança, rapidamente nós identificamos esse pecado e corrigimos acertadamente. Alguém que deseja intensamente trocar de carro porque seu irmão, seu amigo ou seu vizinho recentemente trocou, evidencia um sentimento de inveja. Principalmente quando o novo carro é igual ou superior ao do outro.
É geralmente assim que nós identificamos a inveja. É geralmente assim que nós olhamos uns para os outros e nos julgamos, dizendo: fulano está com inveja, fulano é um invejoso. Eita, que agora me bateu uma inveja. Mas o desejar, irmãos, possuir ou desfrutar do que é do outro, essas coisas são apenas fragmentos disso. São apenas fragmentos do que de fato é o pecado da inveja. Porque o pecado da inveja também é caracterizado pelos sentimentos de desgosto ou pesar pelo bem, pelo sucesso ou pela felicidade dos outros. Sabe aquele cara que foram amigos desde criança, mas um foi muito bem sucedido na vida e o outro não. O outro que não foi, ao invés de olhar com alegria pelo sucesso do outro, ele manifesta uma alegria falsa. No íntimo, ele quer que o outro se rebaixe a ele. Os puritanos definiam a inveja como a tristeza pelo bem do outro. Vamos ser honestos, irmãos. Vamos aplicar isso à nossa realidade. É olharmos para o sucesso de um irmão que senta todo domingo do nosso lado e, ao invés de nos alegrarmos por ele ir bem, por ele prosperar, achamos ruim, sofremos. Acreditem, passamos a trabalhar contra o sucesso do outro. Qual é o nome disso? Inveja. Não é ciúme. Diferentemente do ciúme, que temos a perda de um bem ou a perda de um relacionamento para um rival, ou da cobiça, que simplesmente deseja possuir o que o outro tem, a inveja deseja que o outro não tenha o seu bem. Entendam isso. E ele vai investir contra o sucesso e o bem-estar do outro. Porque é isso que a inveja faz. Ela não só cobiça, ela procura destruir. A inveja é particularmente insidiosa porque não busca o bem para si, mas a miséria para o próximo. É um pecado destrutivo que, em sua essência, não oferece prazer ao invejoso, mas apenas dor. Dor. Thomas Boston, em um dos seus sermões, disse que a inveja surge quando as adversidades ou aflições de alguém, e aí prestem atenção nisso, oriundas da providência de Deus, são percebidas como mais acentuadas na sua porção de vida que na dos outros. Thomas Boston vai dizer o seguinte: nós temos um quinhão na vida. Mas esse quinhão da nossa vida que Deus nos concede, ele é ou atenuado ou agravado de acordo com a providência de Deus pelas aflições que passamos na vida. Então, o invejoso, a inveja surge quando essas aflições que atenuam ou agravam a nossa vida surgem nas nossas em um maior grau e não na dos outros. Aí se mostra o invejoso. Boston vai dizer, ele não aceita a sua condição, ele busca reverter a providência a todo custo. Thomas Boston chama o homem invejoso de o mais miserável dentre os homens. O mais miserável dos homens.
O invejoso, prossegue Boston, ao desejar que o outro tenha menos, busca ativamente endireitar a curva da vida alheia, seja por meio de fofocas, sabotagem ou ressentimento. E no fim, irmãos, sabe o que é que o invejoso faz? Ele tenta usurpar o papel de Deus como juiz e distribuidor de dons e talentos e bênçãos. Mas isso muitas vezes não é percebido por nós quando tratamos da inveja, não é mesmo? Na verdade, muitos dos invejosos se acham genuínos paladinos da justiça. Porque não é justo que o fulano seja mais próspero do que eu. Isso faz da inveja, conclui Boston, um pecado da mais alta gravidade, pois é um ataque, em última instância, à soberania, à graça, à bondade de Deus. Vejam, irmãos, o coração do invejoso, que se ressente do sucesso do próximo e se sente injustiçado na distribuição de bens, revela um coração que não compreendeu a profundidade da graça que o próprio Deus lhe concedeu em Cristo. No fundo, o invejoso se acha digno de muita coisa. Ele busca merecer seu lugar no céu, esquecendo-se de que o Evangelho nos ensina a vir de mãos vazias ao mercado da graça. A luta contra a inveja, portanto, é uma batalha para viver em conformidade com a gratuidade do Evangelho e aceitar que o mérito não é a base da misericórdia de Deus. João 3,27, Jesus dizia: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós deveríamos nos contentar com o lugar e a provisão que o Deus soberano nos confere, irmãos. Procurando apenas sermos fiéis ao chamado particular de cada um de nós que Deus nos deu. Porque, irmãos, se temos grandes dons e uma grande vocação, nós jamais podemos nos esquecer que eles foram dados por Deus. E foram dados por Deus com um objetivo, para o seu serviço. Se temos dons modestos e uma vocação modesta, eles também foram dados por Deus para um serviço. E isso deveria por si só ser suficiente para nos afastar dos ciúmes, por um lado, e da vanglória do outro. Pois o que diz a Escritura, irmãos? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Ora, se somos bem-sucedidos, é por causa da graça de Deus. Se somos diligentes, até mesmo isso é um dom celestial. Lembra, no sermão passado fizemos esse contraste entre a diligência e a preguiça? Ora, se somos diligentes, até isso é dom de Deus. E graça. Por essa razão, não devemos glorificar aqueles que vemos como cristãos bem-sucedidos, mas em vez disso, dar toda a glória a Deus. É por isso que, ao vermos um irmão nosso ser bem-sucedido, seja no seu trabalho, seja no seu empreendimento, seja na sua família, nós devemos glorificar a Deus por isso, porque certamente é o Senhor quem tem os abençoado. Quem somos nós, irmãos, para querer reter as bênçãos de Deus e o outro? Por outro lado, se Deus nos concedeu um sucesso menor, devemos ter inveja daqueles que tiveram um sucesso maior. Porque assim como eles, nós também, tudo que temos de bom vem de Deus. E vem de Deus com um propósito e um fim último, a sua glória.
Essa compreensão, irmãos, nos ajuda a distinguir entre a ambição piedosa e a ambição pecaminosa. Sim, os cristãos devem ser ambiciosos, mas pelas coisas certas. Nós devemos ter disposição e zelo pelo reino de Deus. Devemos aspirar e cultivar e guardar como cristãos. Prover aqueles que estão sob nossos cuidados, fazer o bem ao mundo, proteger e sustentar os fracos e, especialmente, levar as pessoas à fé em Cristo e discipulá-las para a maturidade cristã. Logo, quaisquer que sejam os dons que você tenha, deve ser ambicioso sobre o que Deus pode fazer com eles através deles. É claro que isso está muito longe da ambição egoísta, que tantas vezes é muito mais natural para nós. Porque tendemos a estar mais preocupados com a nossa reputação e bem-estar do que em fazer a vontade de Deus. E é daí que vêm os nossos conflitos e a inveja. Porque queremos ser admirados. Queremos ser glorificados. Você quer ver como é isso? Se não fosse assim, nós não estaríamos preocupados com o fato de outros terem mais destaques do que nós. Nós queremos desfrutar ou adquirir uma posição elevada, riquezas, luxos, confortos mundanos. Porque se não fosse assim, nós não ficaríamos ansiosos quando essas coisas nos são ameaçadas. Principalmente nesses dias em que vivemos, em meio a uma cultura de consumismo, de ter pelo ter. Os que não têm querem ter a qualquer custo. O princípio de João é fundamental, tanto para a nossa utilidade a Deus, como para nosso bem-estar espiritual. Se pudermos substituir a ambição egoísta pela ambição centrada em Deus, estaremos livres da inveja e do conflito. Um teólogo famoso, F.B. Meyer, lutou contra a inveja durante boa parte do seu ministério. Deus o chamou para servir em Londres ao mesmo tempo que, nada mais, nada menos, Charles Haddon Spurgeon. Assim, apesar de sua habilidade, de seu trabalho duro, Meyer ficava do lado de fora da sua igreja, enquanto observava as carruagens passarem direto pela porta de sua igreja ao tabernáculo metropolitano de Spurgeon. Mais tarde, novamente, isso viria a acontecer quando J. Campbell Morgan eclipsou o sucesso de Meyer. Quando eles pregavam na mesma conferência, multidões escutavam Morgan. Mas quando Meyer subia ao púlpito, muitos saíam. Não permaneciam para ouvir a sua pregação. Reconhecendo seu espírito amargo, Meyer se comprometeu a orar por Morgan, raciocinando que o Espírito Santo não permitiria que o seu coração nutrisse mais inveja por aquele por quem ele estava orando. E ele estava certo, irmãos. Deus permitiu que Meyer se alegrasse com a pregação de Morgan. As pessoas o ouviam dizer: você já ouviu Campbell Morgan pregando? Vocês já ouviram Morgan pregar essa manhã? Deus está sobre aquele homem. Deus tem falado por meio daquele homem. Em resposta às orações de Meyer, a igreja de Morgan ficou tão cheia que as pessoas vieram e encheram a sua própria igreja também. Raquel não considerou que foi Deus quem fez a diferença entre ela e a sua irmã Lia.
E que, embora, irmãos, nesta única questão, a sua irmã tivesse a primazia sobre ela, ainda assim, em outras coisas, ela, Raquel, tinha vantagem. Como principalmente a oração de Jacó. Ao ouvir a exigência e a ameaça de Raquel, Jacó repreende. E a repreende de modo contumaz. E às vezes, irmãos, é necessário que uma repreensão seja dada em maior dose para que possa surtir efeito. É dever do marido repreender a sua esposa quando essa passa a agir pecaminosamente. Não é dever do seu marido corrigir as esposas dos outros homens. Mas a sua esposa é dever dele. Como é dever dele também corrigir os seus filhos, quando estes agem pecaminosamente, mas não os filhos dos outros. Mas a sua casa, a quem o Senhor o colocou como cabeça. Assim então Jacó repreende a Raquel, pois reconhece a mão de Deus na aflição que ele compartilhava com sua esposa. E é por isso que ele diz, ora, vou eu agora fazer o que Deus, desfazer o que Deus fez? Ele foi quem impediu o teu ventre. E nos ensina, irmãos, com isso que não importa o que aconteça, o Senhor governa e controla todas as coisas. Seja o que for que nos falte, é Deus que impede que chegue até nós. Porque de outra sorte, irmãos, ninguém nem nada poderia impedir o que Deus tem para nos dar. Homem nenhum, circunstância nenhuma é capaz disso. Eu lembro que certa vez um jovem me procurou acerca do seu chamado ministerial. Ele queria muito ser pastor. Mas ele apresentou uma série de dificuldades. E aí ele chegou para mim e disse, pastor, eu sei que o Senhor, as coisas aconteceram muito rápido na sua vida, e eu queria que o Senhor me mostrasse aí o caminho. Eu falei, ore, se é isso que você tem no seu coração. A Escritura diz que quem almeja o ministério, boa coisa almeja, excelente obra almeja. Então ore ao Senhor, porque se Deus lhe vocacionou para ser um ministro do sacramento da palavra, homem nenhum vai lhe impedir, irmão. Agora não queira forçar politicamente ou forçar de outras maneiras. Porque muita gente quer ser pastor, mas pelos motivos errados. Querem ser pastores não para servir, mas para terem uma plateia para o aplaudir ou servos para comandar. E não foi para isso que Jesus Cristo chamou seus ministros. Jacó repreende a Raquel, pois reconhece a mão de Deus na aflição que ela compartilhava. Foi Deus quem havia impedido o fruto do seu ventre. E, meus irmãos, nosso Deus é um Deus soberano. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é santo, ele é justo. E ele faz o que bem lhe apraz aos seus. E não nos deve coisa alguma. Ele é absolutamente puro e nunca fez e nunca fará nenhum mal a nenhuma de suas criaturas. Porém, Raquel, não satisfeita com a sua condição, persuade a Jacó a tomar sua serva Bila como esposa, para que através dela obtivesse um filho. Vejam aí os versículos 4 ao 8. Ela diz, Moisés diz, assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci.
e chamou o seu nome Naftali. Aqui nós temos mais um episódio daquilo que era algo cultural naquele período. Quando uma esposa não dava à luz filhos por ser estéril, ela podia entregar então ao seu marido uma de suas servas, para que por meio da sua serva ela obtivesse um filho. Abrão, influenciado por sua esposa Sarai, tentou estabelecer sua descendência através de Agar. Deus não aprovou tal prática, como também nenhum outro erro na vida dos patriarcas. Quando Raquel entregou sua serva Bila a Jacó, ela concebeu e deu à luz a Dan e posteriormente a Naftali. Mas o problema não terminou ali, irmãos. A atitude de Raquel abriu então uma disputa entre as duas irmãs para ver quem agradava mais ao seu marido. Imaginem só Jacó não apenas tendo que trabalhar sem receber nada a mais pelo trabalho que havia realizado, além das duas mulheres com as quais ele agora se encontrava casado, e as suas servas, e agora os filhos, uma relação conflituosa em todos os lugares por onde se virava. E em meio a toda essa disputa, Lia também, depois de ter dado 4 filhos a Jacó, entendendo que, ou pensando que não poderia mais ter filhos, achou-se no direito de também oferecer a Jacó a sua serva Zilpa, para que dela outros filhos fossem gerados. E foi exatamente isso que aconteceu. Zilpa deu a Jacó 2 filhos, Gade e Azer, que quer dizer venturoso, porque Lia se sentia bem-aventurada. Raquel, no entanto, voltou-se a se incomodar com isso. E a prova disso é que no dia que Rúben, filho de Lia, voltava da colheita de trigo com algumas mandrágoras, foi ter então com Lia e ordenou à irmã que a desse a ela. Entretanto, Lia respondeu a ela dizendo, vejam aí os versículos 15 ao 21, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho. Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. No Antigo Oriente, irmãos, acreditava-se que as raízes de mandrágora possuíam grandes poderes afrodisíacos. Então, elas eram utilizadas para tanto promover a atividade sexual, como também tornar a mulher fértil. Daí o interesse de Raquel por elas. Porém, Lia se recusou a concedê-las à sua irmã mais nova. E diante da recusa, Raquel, então, negocia com Lia uma noite com o seu marido. Tal como acontecera com os gêmeos, Esaú e Jacó, no episódio do prato de lentilhas. Entretanto, Jacó agora era o prêmio por uma porção de mandrágoras. E vejam que ironia, irmãos. Raquel, que comeu as mandrágoras, não dormiu a noite com Jacó. Logo, não engravidou. Mas Lia, que sempre foi desprezada, mesmo sem as mandrágoras, habitou com Jacó e engravidou de Issacar. Lia ainda conceberia outras 2 vezes. Um menino a quem chamou de Zebulon, cujo significado é honra. Pois Lia dizia, Deus me deu uma boa dádiva, agora meu marido me honrará, porque lhe dei 6 filhos. Mas não apenas 6, porque Lia ainda teve um outro filho, uma menina chamada Diná, cujo significado é justiça. Vejam, 7 filhos deu o Senhor a Lia e esta a Jacó, numa demonstração muito clara que é o Senhor a nossa força, que é o Senhor a razão de nossa alegria.
que é o Senhor, o autor da vida, que dá e tira a quem lhe apraz. E os nomes dos seus filhos deixaram isso muito claro. Lia não se achava digna de estar casada com Jacó pela forma com que se deu seu casamento. Mas encontrou, irmãos, nas dádivas gratuitas do Senhor, a dignidade, a alegria e o contentamento que mérito algum jamais poderiam lhe dar. Ela não era amada por Jacó. Tinha tudo para ser uma mulher amargurada, não é verdade? Porém, Deus lhe deu uma razão para amar e ser amada. E nada poderia ser mais perfeito. Pois o 7 é o número da perfeição na Escritura. Quando nós falamos de perfeição, nós não podemos deixar de olhar para aquele único que é perfeito. Foi um dos 7 filhos de Lia. Ou melhor, foi através de um dos 7 filhos de Lia que veio o filho que havia de vir. Aquele que é perfeito. Vejam, nós também não temos nada através do qual mereçamos o afeto sincero de alguém e muito menos de Deus. Mas ainda que nos falte o amor dos homens, Deus não nos deixará sem o amor de um filho. O seu filho. O seu unigênito filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Um amor que supera todos os outros. Um amor que é capaz de nos erguer quando no chão. Um amor que nos sustenta quando nos faltam forças. Que nos consola quando somos desprezados. Nos guia quando estamos perdidos. E que nos enche de alegria, mesmo em meio às piores circunstâncias. Lia foi consolada nos filhos, através dos quais o filho que haveria de vir veio para consolar a todos aqueles que nele buscassem o consolo para as suas aflições. Esse filho, a quem adoramos hoje aqui, também nos consola e nos redime graciosamente. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar?